Ai, filha, eu tô tão feliz. Ai, filha. Mande notícias. Neste sábado, depois do Jornal Hoje, Vanguarda Mix. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Boa noite. No programa de hoje, vamos viajar pelos últimos fragmentos da Mata Atlântica e descobrir para onde, afinal, foram os animais selvagens expulsos daquela que foi a nossa mais rica floresta. A onça que ronda a cidade de São Paulo, levada para reservas distantes porque ela sempre volta. Como é a vida no refúgio dos mais coloridos pássaros da Mata Atlântica? A incrível história das aves que criam seus filhotes no meio de um tiroteio. O Jequitibá de 3.000 anos, o menino com voz de passarinho. Tudo isso você vai conhecer no programa Ilhas de Noé, uma produção do Globo Repórter e da EPTV, afiliada da Rede Globo. À primeira vista, uma fortaleza. Uma encosta protetora. Há 500 anos, a muralha formada pela Serra do Mar parecia querer proteger toda a Mata Atlântica e esconder o interior desconhecido. Mas a barreira foi vencida pelo tempo e a mata se mostrou frágil e desprotegida frente ao desenvolvimento. Vilas viraram cidades, metrópoles. Florestas se reduziram a fragmentos de mata. Para muitos bichos e plantas, um dilúvio de concreto e culturas agrícolas chegou de repente e, pouco a pouco, ocupou quase tudo. No mar do desenvolvimento, os sobreviventes não se refugiaram numa arca, e sim em ilhas. Ilhas de Noé. Sobrevoamos o Mar de Cana e logo encontramos uma das ilhas de mata mais importantes do estado de São Paulo. Nela está um dos mais antigos sobreviventes, uma testemunha do tempo quando as matas cobriam todo o Planalto e guardavam todos os bichos. Uma árvore de mais de 2.000 anos. Três 3.000 anos é a estimativa de idade desse Jequitibá rosa que foi calculada pelo pesquisador Manuel Pereira de Godoy. Outros pesquisadores dizem que essa árvore tem no máximo 700 anos. De qualquer forma, é uma das mais antigas do Brasil. E a grandeza desse Jequitibá vai além da idade e do tamanho. Está no que ele simboliza. Aqui, a vida resiste e é compartilhada. 39 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares. Os galhos mais grossos que o tronco de muitas árvores vivem milhares de hóspedes. Orquídeas, musgos, insetos e aves. 264 toneladas. Uma fortaleza que fornece segurança de sobra para um casal de tucanos que fez do Jequitibá um berçário. Ainda no período de postura, o macho é cheio de cuidados com a fêmea, que é tratada no bico. Ilhas de mata como essa se espalham por todo o país. E
continuam diminuindo. Em um só ano foram retiradas 1 milhão de árvores da Serra da Cantareira, em São Paulo. Os fragmentos que restam da Mata Atlântica já não conseguem abrigar todos os animais. Até predadores como a onça parda e a pintada estão condenados a morrer de fome. Os felinos que restaram nas matas agora procuram comida fora delas, como última estratégia de sobrevivência. Bonita, não é mesmo? Não há como não admirar um animal desse porte. Principalmente nessa condição, com a onça do lado de lá da grade. Mas se você acha que as únicas onças que vivem na cidade são as que moram no zoológico, é bom rever esse conceito. Só no primeiro semestre deste ano foram registradas 7 ocorrências de felinos em áreas urbanas. E o encontro entre o homem e a onça quase sempre termina em conflito. Dei de cara com ela, estava olhando bem para mim, né? Aí foi assustador. O puma concolor, conhecido na região como onça parda e sussuarana, foi capturado num bairro residencial perto do centro da cidade. Começou a tesourar a orelha. Aí eu percebi, falei, isso aqui não é gato de garça, não, isso é bicho do mato, é onça. Era uma jaguatirica e foi levada para o zoológico. Teve de ser empurrado, cutucado. Resistiu, mas acabou caindo na rede. Capturado, foi levado para o zoológico. Essa equipe de pesquisadores do IBAMA e do Instituto Florestal acompanha uma onça que vive bem perto da capital. Capturada em 2002 entre São Paulo e Guarulhos, ganhou uma coleira com radiotransmissor e foi solta na mesma área. Este ano, o animal foi monitorado perto de uma rodovia em Mairiporã, entre Osasco e São Paulo. Se desloca pelos fragmentos de mata e sobrevive do que a floresta oferece, graças a corredores de fauna que interligam as matas. Esse animal consegue viajar entre esses fragmentos, obter alimento suficiente nesses fragmentos e ainda possivelmente se reproduzir com outros indivíduos nesses fragmentos. Mas nem sempre é assim. Nesse sítio da região de Juquitiba, também perto de São Paulo, 15 ovelhas foram vítimas de um predador. E nessa história não existe nem lobo, nem mal. E sim, outra onça parda sem floresta. Orientados pelos técnicos do IBAMA, os funcionários do sítio tentam de tudo: espantalho, rádio, luz. Por um ano, o bicho ficou longe, mas voltou e numa só noite matou 7 ovelhas. Diante da teimosia da onça, não teve outro jeito, a não ser capturá-la. Estamos por retirar para levá-lo até uma outra área onde ela tenha condições de se alimentar. Aqui a gente detectou uma pressão de caça aos animais silvestres, que são presas dela, muito grande. O animal preso passa por uma bateria de exames e é levado para uma reserva ecológica. Durante um ano em que apareceu no sítio, a onça atacou as ovelhas a cada 3 meses. Sinal de que se alimentava também de animais silvestres, uma vez que não atacou em nenhuma outra fazenda vizinha. O animal recebe uma coleira vermelha e um microchip. Vamos dizer assim que essa coleira aqui com o tempo acaba rompendo, caindo, então a gente já tem essa segurança, né, de estar pegando o bicho de novo. Viu que o bicho é mais ou menos parecido, então passa o leitor de um microchip e vê que aquele é o mesmo animal que a gente trabalhou antes. A decisão é a de reintroduzi-la no Parque Estadual da Serra do Mar, a 25 quilômetros do sítio onde foi capturado. Livre de novo, lentamente caminha para a mata escura. No parque, a caça de sobra. Um mês depois, o predador voltou a atacar as ovelhas, como mostram as fotos da armadilha fotográfica.
O colar vermelho não deixa dúvidas. É o mesmo animal. Os funcionários do sítio e os técnicos do Ibama apostam agora em Jajá. Uma fêmea de Kovacs, um cão pastor húngaro, que não parece tão preocupada com a missão. Essa raça faz muitos anos atrás que ela defende as ovelhas com os lobos. Agora nós vamos tentar que ela defenda nós da onça. Tanto que o Ibama mantém hoje um banco genômico, onde são conservadas amostras genéticas e sêmen de onças. Até um laboratório móvel já existe, capaz de criar embriões de felinos através da técnica de fecundação in vitro. A gente espera ser eficiente, bastante eficiente na questão de conservação de áreas naturais, para que a gente nunca precise utilizar dessas técnicas, que não chegue ao ponto de uma população estar tão reduzida que nós sejamos obrigados a utilizar essas técnicas. Mas se daqui 50, 100, 200 anos isso for necessário, é preciso que as pesquisas e a conservação desse material comece agora. Lentes poderosas nos mostram como é a vida no refúgio dos mais coloridos pássaros da Mata Atlântica. Daqui a pouco. Os dias são mais curtos ou longos conforme a Terra viaja ao redor do Sol, que ora ilumina mais o hemisfério norte, ora o sul, definindo as estações do ano e os ciclos da vida. Duas vezes por ano, o dia e a noite têm a mesma duração. Em setembro, quando o Sol passa pelo Equador, os dias começam a ficar mais longos no hemisfério sul. O Sol traz o calor e a consequente chuva. Nós estamos no início da primavera. As primeiras chuvas são um indicativo para as aves de que o inverno terminou. Durante os últimos 3 meses, toda a passarada desta reserva de apenas 4 hectares precisou receber um complemento alimentar. Bananas. Por que a necessidade dessa suplementação alimentar? Porque no inverno há escassez muito grande de alimento na floresta. Ela não consegue suprir as necessidades dos animais, mas na primavera as árvores já estão praticamente, a maioria das árvores estão fornecendo fruto, aí eles abandonam. Não adianta nem pôr mais a banana. Coloca depois. a banana, acaba servindo de alimento para as formigas, ou acaba apodrecendo mesmo. Os mais coloridos pássaros da Mata Atlântica estão aqui. Saíra 7 cores, saíra militar, gaturamos, saí azul, verde, amarelo, ferro velho, sanhaço de encontro, tiê preto. A julgar pela plumagem dos machos, a troca de penas já terminou. Logo vai começar a fase de reprodução. Para os pássaros, a primavera é um comando que determina. É hora de reproduzir. Não importa onde. Seja no meio de uma floresta virgem, num fragmento de mata, ou até mesmo em cidades, a ordem é obedecida. Na Mata Atlântica, um dos primeiros pássaros a dar sinal de reprodução é o tangará dançador. Os machos da espécie realizam uma dança de apresentação para as fêmeas. E é atrás dele que estamos, numa das ilhas de mata, em Santa Catarina. Encontrar o lugar onde os tangarás fazem a dança, a apresentação para a fêmea, no meio da mata é uma coisa muito difícil. Mas só de chegar pertinho de um deles,
um macho adulto, bem colorido, já compensa o esforço da subida. A beleza da plumagem se destaca na mata, principalmente o topete, que tem uma cor bem forte. E isso que ele acabou de fazer, regurgitar a semente, é importantíssimo para a mata, porque ele acaba semeando as plantas do subbosque. O tangará dançador, na maior parte do ano, tem hábitos solitários. Nesta época, se reúne em grupos para o processo de reprodução. De repente, notamos 4 muito próximos. Eles começam a piar sem parar. A chance de ocorrer a dança aumenta. A fêmea aparece e o grupo de pretendentes resolve se apresentar bem no meio dos arbustos. É uma festa barulhenta. A apresentação é rápida. Cada macho se exibe obedecendo a sequência do puleiro. A dança dura cerca de meio minuto, só em câmera lenta para perceber melhor. Em outro trecho da Mata Atlântica, em São Paulo, o tia-sangue recolhe material para o ninho. O mesmo faz o anambezinho. O macho se distingue da fêmea por essas penas violetas. Só observa a parceira recolhendo líquen e teias de aranha. Nas cidades, uma das primeiras espécies a construir o ninho é o beija-flor de bico vermelho. A fêmea se encarrega sozinha de tudo. Uma tigela de folhas ganha forma, costurada cuidadosamente com teia de aranha. É tanto capricho que quase a fêmea costura a si mesma no ninho. De volta a Santa Catarina. Nesta ilha de mata cercada de culturas agrícolas, um casal de surucuás de peito azul está à procura do lugar para o ninho. O pinzeiro é escolhido. Ao contrário do beija-flor, nessa espécie é o macho encarregado da construção. Tem que abrir um buraco de entrada e construir uma câmara no interior onde vão ser colocados de 2 a 4 ovos. Nesse processo, a fêmea apenas observa e fiscaliza a obra. Dias depois, a tarefa de chocar os ovos ainda é dividida. Entre setembro e outubro, a filhotada nasce cheia de apetite. O sol já esquentou os dias. Calor e chuva aumentaram a quantidade de insetos, a fonte de proteína que os pais precisam para alimentar a cria. Embora a natureza garanta a provisão de alimentos para os filhotes nessa época, nenhum inseto quer virar comida. Os pássaros vão ter que caçá-los. Começa uma guerra pela sobrevivência, cheia de estratégias e táticas. A camuflagem que a gente utiliza para se aproximar dos bichos sem ser percebido é uma regra de sobrevivência entre a maioria dos animais da floresta. O campeão do disfarce é o camaleão. Como esse aqui, ó. Só de pertinho dá para perceber o bicho. Existem técnicas de camuflagem coletiva. Essas lagartas, juntas, parecem uma mancha no tronco da árvore. Já outras espécies de lagartas, que não têm nenhuma preocupação com camuflagem, como essa aqui, quase sempre são presas fáceis. A camuflagem é sempre um jeito de se esconder. Às vezes para não se tornar presa, outras para ser um predador eficiente. Ou as duas coisas juntas. Veja essas folhas.
Dá para enxergar alguma coisa? Olhe de novo, mais perto. Como é que chama esse sapo? Sapo-boi. Por que ele tem esse nome? Por causa do chifrezinho, né? Desses 2 chifres? É. Por que ele tem essa necessidade de se camuflar tanto? Ah, para se defender dos predadores, né? Uhum. E tem alguma outra função a camuflagem para ele? Ele costuma utilizar os dedinhos, disfarça que é um vermezinho, né, no chão? No chão. E de repente assim vem um outro, até uma outra rãzinha, um outro bichinho se alimentar desse verme. Na realidade ele acaba capturando a presa. Quer dizer que ele come outras rãs? Comem também. E olha aí um gafanhoto. Não viu? Você se lembra da lagarta branca? Veja só o que acontece quando um bando de anus chega numa das árvores preferidas da lagarta, a licurana. As folhas já comidas são o sinal da presença. Não adianta se esconder. Sem camuflagem, os anus encontram as lagartas. Essas não vão virar borboletas. Por outro lado, garantem o crescimento dos filhotes de muitas espécies. A corruíra, por exemplo, vive atrás de insetos o dia todo. Macho e fêmea se revezam no trato e na limpeza do ninho. O surucuá de peito azul ainda tem que amassar a lagarta antes de servi-la aos filhotes pequenos. Uma bromélia no tronco de uma palmeira? Não apenas isso. Um esconderijo perfeito para o ninho da saíra 7 cores. O casal, antes de alimentar os filhotes, dissimula num galho ao lado, como se estivesse à procura de comida. De repente, entra por entre as folhas rapidamente. Já a tesourinha da mata prefere a camuflagem. Os filhotes ficam bem disfarçados no ninho. Só se revelam na hora da comida. Frutas silvestres, que a mata agora oferece em abundância. É, onde a natureza age, a vida não para de se renovar. Mas não basta ter olhos para perceber. É preciso mais do que olhar. Observar. E então, contemplar. Vizinhos selvagens. A coruja que fez seu ninho no forro de uma casa. E as aves que criam seus filhotes no meio de um tiroteio sem fim. Veja a seguir. As relações da vida selvagem nas matas e florestas sempre despertam a atenção do homem. Mas a vida selvagem não é exclusiva da selva. Cidades, selvas de pedra, também são palco de lutas pela sobrevivência entre vários animais, apesar de pouca gente perceber isso. A correria e as preocupações do dia a dia roubam a nossa atenção e quase ninguém percebe que nas cidades existem vizinhos selvagens. Em terrenos baldios como este, ocorre uma luta pela sobrevivência, um confronto entre presas e predadores, como o gavião peneira, que passa o dia todo assim, peneirando com muita atenção em busca de uma presa. Um predador hábil consegue parar no ar como poucas aves. Para isso, às vezes, precisa bater as asas, mas quando o vento ajuda, paira no ar, se equilibrando com movimentos sincronizados. Observe.
O corpo todo balança, mas a cabeça não. Os olhos não se distraem. O mergulho é preciso. Logo, o gavião reaparece bem longe, saboreando a caça. Alguns vizinhos selvagens às vezes decidem se tornar inquilinos e escolhem cada lugar. 2 tratores parados. Problemas mecânicos? Não. 2 corroeiras decidiram construir o ninho neles. E o proprietário não teve dúvidas. Deixamos ele aqui parado até sair os filhotes. E um passarinho tão pequenininho assim merece a consideração toda? Merece que ele também faz um controle grande, porque ele pega muitos insetos e esses... No início, à primeira vista, a gente pensou que era um macaco. Depois, um gavião. Nem macaco, nem gavião. No forro do barracão, 2 filhotes de suindara, também conhecida como coruja da igreja. Filhotes que não respeitam o silêncio da noite. Decidimos acompanhar a rotina barulhenta do ninho. A mãe passa a noite à procura de alimento para os filhotes. Ratos. A escuridão não é problema para essa predadora. A natureza fez dessa coruja uma caçadora que reúne a mais sensível visão no escuro entre as aves, uma audição tridimensional e uma plumagem que faz do voo dela um dos mais silenciosos. São plumas extremamente finas que não fazem com que a presa detecte nenhum barulho. Quando ela vai ouvir, é tarde demais. As presas nem imaginam, mas onde vive a suindara, a escuridão tem olhos precisos. O menor ruído denuncia a presa. O ataque é fulminante. No ninho, a chegada da mãe aumenta o barulho dos filhotes. Ter animais selvagens como vizinhos que caçam nos terrenos baldios tem até um lado bom. O número de ratos sofre um controle. E através da análise dessas pelotas, que são regurgitadas pelas corujas, os cientistas conseguem também fazer descobertas. Quais espécies servem de presa para as corujas, né? E igualmente a gente pode fazer uma avaliação de quais espécies de roedores ocorrem numa determinada área somente através das pelotas. Acompanhar o ciclo de reprodução das suindaras é um espetáculo da natureza. O problema é que a trilha sonora não é das mais agradáveis. Espero que elas vão embora qualquer dia desse e voltem a procriar aqui de novo. Mas não imediatamente. Eu espero que não. As mais surpreendentes cenas de acasalamento. Veja a seguir. Santa Catarina, cercada por plantações de arroz e banana, está em encosta de um morro que a maioria dos olhos enxerga como um simples trecho de mato sem valor. Mas, na verdade, é mais uma ilha cheia de vida, uma coleção de biodiversidade. Para se perceber a vida selvagem, é preciso ter olhos para ela. Isso significa dizer que é necessário prestar muita atenção em detalhes. Nós estamos a 10 quilômetros de Guaramirim, no norte de Santa Catarina. Aqui, à primeira vista, temos um lago no pé da serra. Com um pouco mais de atenção,
Sobre aquela folha da bananeira do mato está uma filomedusa, uma espécie de perereca. Já os olhos dos especialistas conseguem enxergar coisas quase imperceptíveis. A ponta dessa folha foi dobrada e colada por uma perereca como a que acabamos de ver, que colocou aqui seus ovos. Essa espécie de perereca sempre fica assim sobre as folhagens? Sim, ela tem que ficar aí muito bem escondida por causa dos predadores, que se ela ficar meio visível, né, ela é facilmente predada. Agora ela está dormindo? Sim, os anfíbios em geral, né, eles têm atividades à noite e durante o dia eles dormem. Dá para pegar? Sim, pode. Esse tipo de perereca, ela é bastante dócil, ela permite ser tocada. Como vocês estão vendo aqui. Ela tem o hábito mais de andar, assim, escalar. O sabiá laranjeira se despede do dia. O escurecer dá início a outra sinfonia. O palco agora é o lago. Os cantores nem tão afinados. Os anfíbios. O coachar de sapos, rãs e pererecas se mistura. Só os machos cantam, na tentativa de seduzir as fêmeas, que são mudas. O sapo pururu, de tanto coachar, incomoda até um macho de outra espécie. Na beira do lago, a disputa pelas fêmeas de filomedusa é intensa. O achar agora é de advertência. 2 machos estão próximos. E a competição acaba em luta corporal. Não muito longe, um macho acaba de conquistar uma parceira. Embora se agarre nas costas da fêmea, a fecundação dos ovos é externa. E antes, tem que encontrar uma folha ideal para a desova. Um comportamento diferente da maioria dos anfíbios, que desova diretamente na água. Com as patas, o casal dobra a folha lentamente. E os ovos começam a ser depositados junto com um gel, utilizado para manter a umidade dos ovos e também para colar a folha. Em média, são depositados 170 ovos. Todo o processo leva cerca de meia hora. Alguns machos coacham a noite inteira e só conseguem atrair a fêmea pela manhã. Esse casal parecia ser o último a desovar. Tão devagar que parecem estar em câmera lenta. Provavelmente outra estratégia para não despertar a atenção dos predadores. A fêmea se encarrega do ovo. A folha descola. Quando o ovo se rompe, o girino vai direto para a água. Cerca de 80 dias depois, os girinos que sobreviverem aos predadores vão se transformar em pererecas e viver em terra firme, ou melhor, nos galhos e folhas, sempre bem escondidos. Daí vem o nome anfíbio, que significa 2 vidas. 2 vidas que, na base do que chamamos cadeia alimentar, garantem a existência de muitas outras vidas.
Ela é comida para todos os bichos da floresta, né? Uma jaguatirica, mampelada principalmente, né? Então, eles, se os anfíbios desaparecerem, né, esses bichos com certeza desaparecem, né? Porque vão ficar Duelo de gargantas. O menino com voz de passarinho desafia o trinca-ferro. Daqui a pouco. Apesar da importância para a vida marinha, o mangue não atrai pela beleza. O lodo e as plantas deixam a paisagem com pouca cor. Numa região cheia de favelas e indústrias como Cubatão, em São Paulo, a visão que se tem é ainda pior. Mas apesar da sujeira e poluição, foram as indústrias as responsáveis pelo reaparecimento da cor nesse cenário. Centenas de guarás exageram no tom de vermelho e dão um pouco mais de vida à região. A dragagem do canal de Piaçaguera para a entrada dos navios até as indústrias criou condições para a última população de guarás de todo o sul e sudeste do Brasil resistir e crescer aqui. O lodo retirado do fundo foi jogado à margem, formando bancos como este. O ambiente perfeito para a reprodução dos caranguejos, o principal alimento dos guarás. Como esses bancos aumentaram, isso proporciona para as aves uma área maior de alimentação. Felizmente, essas aves como o guará e outras aves aquáticas terminaram se favorecendo da situação. Nessa região, os guarás foram observados pela primeira vez no século XVI por Hans Staden e pelo padre José de Anchieta. O naturalista Linneu descreveu a espécie no século XVII. Na época, os guarás já eram predados pelos índios tupinambás, que usavam as penas para fazer mantos dos pajés nos rituais de antropofagia. Com a população que existe hoje de guarás aqui na região de Cubatão, seria suficiente para fazer quantos mantos? São cerca de 550 guarás, daria para uns 2 mantos e algumas penas para manutenção. Ou seja, desde aquela época os guarás já eram perseguidos pelos índios, no caso. O vermelho dos guarás é um alerta de que é possível conciliar desenvolvimento e meio ambiente, mesmo nas áreas mais agredidas. O engenheiro químico de profissão e ornitólogo de paixão, Dalgas Frisch, 74 anos, já percorreu o Brasil gravando o canto dos pássaros. E mesmo quando está em São Paulo, tem sempre tempo para as aves. Pela manhã, todos os dias, abastece um restaurante para a passarada, no alto do edifício onde mora. No estúdio, antes do trabalho, a mesma rotina. No cardápio, girassol, quirela de milho e frutas. Os clientes chegam devagar. Periquitos, rolinhas, juritis. Em minutos, o restaurante fica lotado. Até mesmo a asa branca bateu asas e voou para se alimentar aqui. Para Dalgas, alimentar as aves na cidade ainda é necessário, mas a solução ideal é outra. Uma prática de ecologia urbana, plantar árvores frutíferas. Eu recebi um estudo de um amigo falecido do Instituto Biológico que colecionava o conteúdo estomacal das diversas aves e conseguimos ver quais árvores que têm que ser plantadas para dar semente, dar frutos nas diversas épocas do ano. Nas praças e jardins, o mais indicado é a fruta do sabiá.
porque além de atrair sabiás, ela atrai saíras, atrai sanhaços, pombas, juritis, tico-tico-rei. E é impressionante a quantidade, são mais de 50 espécies que vêm se alimentar desse frutinho. Exatamente. E cantar como um trinca-ferro é tarefa para poucos. Afinal, o passarinho de tão afinado é também chamado de tempera-viola. A viola caipira é um instrumento muito difícil de afinar. Geralmente ela dá uma timbrada, ela não afina realmente. Então a gente diz que ela tempera, ela dá uma temperada. E o trinca-ferro, um passarinho assim, que canta numa tonalidade muito aguda. Então a gente fala que a viola tempera, e o trinca-ferro tempera a viola. Sem nunca ter saído do sítio em Caconde, interior de São Paulo, Murilo vê as imagens do jequitibá gigante. E ganha sementes da árvore. Esse aqui é o fruto do jequitibá rosa. Nas mãos dele, símbolos do ciclo infinito da vida. O menino tem ainda um desejo. Eu quero que nasça uma bem grandona, parecer passarinho. A nós resta o exemplo. Sementes são como ideias. Só é necessário plantá-las. Os passarinhos é pra cantar Neste sábado, depois do Jornal Hoje, Vanguarda Mix.